Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Nos termos regimentais, esta presidência dispensa a leitura da ata da sessão anterior. É com muita honra que eu anuncio as presenças nesta mesa do Dr. Márcio Tomás Bastos, homenageado desta noite, do Dr. Benedito Gonçalves, ministro do Superior Tribunal de Justiça, do excelentíssimo senhor Ricardo Dias Leme, secretário adjunto de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania, representando o governador José Serra, e do excelentíssimo senhor Dr. Luiz Flávio Borges Durso, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de São Paulo. Também cito como presentes na extensão da mesa o Dr. Paulo Dimas Mascaretti, presidente da Associação Paulista de Magistrados, o desembargador Heraldo de Oliveira Silva, representando o presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Antônio Carlos Viana Santos, e o Dr. José de Souza Moraes, procurador do Estado, representando o procurador-geral do Estado, Dr. Marcos Fábio Nusdeu. Senhoras deputadas, senhores deputados, minhas senhoras e meus senhores, esta sessão solene foi convocada por esse presidente, atendendo solicitação do deputado Fernando Capês, com a finalidade de prestar homenagem aos profissionais da advocacia e tributo ao Dr. Márcio Tomás Bastos. Convido todos os presentes para, de pé, ouvirmos o hino nacional brasileiro executado pela Banda da Polícia Militar, sob a regência do maestro da seção da banda do Corpo Musical, subtenente PM Edson Jesus de Oliveira. Esta presidência agradece à Banda da Polícia Militar. É praxe, em sessão solene como esta, o presidente da sessão ser o autor da sua convocação. E, nesta sessão, o presidente será o deputado Fernando Capês, autor da convocação dessa sessão solene. Mas eu fiz a mais absoluta questão de aqui estar presente, como presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, para prestar também a minha homenagem à minha profissão, à minha classe, a classe dos advogados. Eu disse na posse do Dr. Durso, na presidência da OAB novamente, a semana passada, que a política é a mais sórdida das profissões e é a mais nobre das artes. Mas queria fazer questão de dizer hoje aqui que a mais nobre das profissões é a advocacia. É
como alguém que acredita nisso, que eu presto também a minha homenagem à profissão de advogado, a todos os advogados de São Paulo. E quero parabenizar esse extraordinário deputado que tem se revelado como um dos mais brilhantes da atual legislatura, o deputado Fernando Capês. Brilhante jurista e, por isso mesmo, um brilhante e competente presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Casa, a mais importante comissão permanente da Casa. O deputado Fernando Capês tem se destacado em todos os aspectos da complexa atividade parlamentar, inclusive nesta, que faz parte também da vida do parlamentar, a de enaltecer perante a sociedade paulista e brasileira aqueles que merecem ser enaltecidos. E eu parabenizo a iniciativa do deputado Fernando Capês de homenagear alguém como o Dr. Márcio Tomás Bastos. Sou suspeito para falar do Dr. Márcio Tomás Bastos, porque o admiro desde jovem, o admiro inclusive pela admiração que meus parentes tinham por ele. Meu irmão, especificamente, José Caetano Ferreira Munhoz, que foi juiz de direito no Vale do Paraíba e que tinha pelo Dr. Márcio Tomás Bastos uma grande admiração. Mas não sou suspeito para dizer, como tantos brasileiros, parabéns ao Dr. Márcio Tomás Bastos pelo grande advogado que é, por representar tão bem a nossa classe, por ter sido o grande ministro da Justiça que foi, por ter dado a sua colaboração para que este governo do presidente Lula fosse bem sucedido como foi e como vem sendo. Porque nenhum governo que é aprovado por mais de 75% da população é mal sucedido. Por tudo isso, Dr. Márcio, receba os cumprimentos desse deputado e os cumprimentos de todo o Parlamento de São Paulo, que respeitosamente o reconhece como um paradigma do profissional do direito, um brilhante, competente, íntegro advogado. Passo a presidência dos trabalhos com muita honra e com muita satisfação e peço licença para me retirar ao grande deputado, grande colega e companheiro, deputado Fernando Capês. Boa noite. Esta não é uma sessão qualquer. Esta é uma sessão solene, o que significa que ela tem forma sacramental, o que significa que somente ela pode ocupar o espaço destinado aos trabalhos legislativos, que são os espaços destinados aos parlamentares. Ela só pode ser convocada pelo presidente da Assembleia. Nenhum outro deputado pode fazê-lo. E ela obedece a rígidos padrões regimentais. Não se pode instalar uma sessão solene para qualquer finalidade. Isso tem que ser apreciado. O cerimonial é rígido. E esta sessão solene homenageia na pessoa deste grande advogado, deste grande criminalista, Dr. Márcio Tomás Bastos, toda a advocacia brasileira. Quando um advogado atua, ele defende muito mais do que aquela pessoa que está sendo acusada. Quando um advogado atua, ele não defende o acusado especificamente. Ele defende um princípio. O princípio de que nenhum de nós pode ser privado de sua liberdade ou aviltado em seu patrimônio, senão mediante estrita obediência aos princípios derivados do Estado democrático de direito. Sem a presença do advogado, e quando eu falo advogado e vejo Márcio Tomás Bastos, é difícil não se emocionar, porque ele
é uma expressão plena do que é ser advogado? Sem advogado, o Estado se transformaria num leviatã acusatório, no qual a tese da acusação não encontraria a antítese da defesa, inviabilizando a síntese da justiça, de um pronunciamento imparcial, equidistante e equilibrado. E é por isso que, presidente Luiz Flávio Borges Durso, a OAB tem razão quando ela afirma que sem advogado não se faz justiça. Para que o tripé esteja firme e bem assentado, os 3 pés devem ter igual força e estar fincados com a mesma firmeza. Eu vi Márcio Tomás Bastos, então ministro da Justiça, com inúmeros afazeres, tomar um avião e vir numa sexta-feira à noite, cansado, fatigado, participar de um júri simulado nas arcadas da velha São Francisco. Arcadas onde se formou, onde o presidente Barros Munhoz também, e onde eu tive a honra de me formar. Para, num gesto de humildade, mas mais do que isso, de amor à advocacia, se expor e mostrar àqueles estudantes um pouco da sua atuação. Nós vamos proceder a uma breve leitura, seguindo aqui o nosso regimento interno, da pessoa e do currículo de Márcio Tomás Bastos. Márcio Tomás Bastos, nascido em Cruzeiro, São Paulo. Temos aqui o Dr. Fábio Guimarães, procurador de Justiça e ex-prefeito de Cruzeiro, está aqui prestigiando. É formado pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo em 1958. Fez curso de especialização em processo penal na Pontifícia Universidade Católica, terminando essa especialização em 71. Participou do seu primeiro júri em 1957, ainda na condição de solicitador acadêmico. Entre defesas e acusações, ao longo desses mais de 35 anos, trabalhou em aproximadamente 700 julgamentos pelo júri. Em um deles, se me permite lembrar, eu era estudante à época, 1983, num duelo de gigantes. Como assistente da acusação, enfrentou o saudoso Valdir Troncoso Pérez, que foi nosso homenageado ainda em vida neste plenário, no rumoroso caso Lindomar Castilho. Advogado exclusivamente criminal, tem trabalhado em centenas de causas em todo o Brasil, do Rio Grande do Sul ao Acre, onde acusou os assassinos de Chico Mendes. Tem entre seus clientes Dom Luciano Mendes de Almeida, presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o empresário Antônio Hermílio de Moraes, Maria Pia Matarazzo e a CNBB. Publicou inúmeros artigos sobre matéria penal em várias publicações nacionais. Fez dezenas de palestras e conferências em todos os estados da federação. Foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, e da Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal. Da Seção São Paulo, se não me engano, em 1983, eu estava no 2º ano da faculdade e assisti uma palestra sua na nossa classe. Não vamos lembrar, não. Junto com Severo Gomes, Jair Meneghelli, Dom Luciano Mendes de Almeida e outros. Fez parte do movimento Ação pela Cidadania. Foi coordenador da área de Justiça e Segurança do governo paralelo instituído pelo Partido dos Trabalhadores. Foi ministro da Justiça de 2003 a 2007. E como bem lembrou o nosso presidente, José Antônio Barros Munhoz, foi um dos principais baluartes a garantir o equilíbrio do governo Lula, portanto, sendo corresponsável pelos frutos hoje hauridos por todo o país. Nós agora, na sequência do cerimonial, existem inúmeras autoridades aqui presentes, nós vamos nominar a todas e uma a uma. Eu passo a palavra, nesse momento, ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo, Dr. Luiz Flávio Borges Durso, a quem pedimos que ocupe a tribuna reservada aos parlamentares, porque hoje ela pertence aos advogados.
Eminente deputado Fernando Capês, que preside esta cerimônia, eu quero, como primeira palavra, saudá-lo. Mais do que isso, aplaudi-lo por esta iniciativa que, sem dúvida nenhuma, traduz o anseio não só da advocacia, mas de muitos brasileiros. Saudar a advocacia na presença e na pessoa deste que é um dos maiores ícones, não tem espaço para que qualquer óbice seja levantado a essa iniciativa de Vossa Excelência. Pelo contrário, nós estamos aqui para enaltecer tal iniciativa que, sem dúvida nenhuma, conta com o apoio de todas as entidades de advogados, de toda a advocacia, de todos que integram a família forense e de todos os brasileiros. Quero também, embora ausente, saudar esta figura extraordinária de advogado e de presidente desta casa, deputado Barros Munhoz. E quero fazer aqui um registro, meu querido deputado Capês, de homenagem ao deputado Barros Munhoz, como alguém atento a toda a interlocução que a Ordem dos Advogados do Brasil realiza nesta casa. São 2 deputados que eu peço vênia para saudar, embora ausentes. Um deles, o deputado Barros Munhoz, e o outro, o deputado Campos Machado, que, presidindo a Frente Parlamentar de Advogados que organizamos nesta Casa de Leis, tem ambos, juntamente com Vossa Excelência, se prestado a essa interlocução sempre proveitosa para o poder público e para a advocacia. Quero também saudar o ministro Benedito Gonçalves, representando neste ato o Superior Tribunal de Justiça, saudar o excelentíssimo Ricardo Dias Leme, secretário adjunto de Estado da Justiça, representando aqui Sua Excelência o governador Zé Serra, saudar o desembargador Heraldo de Oliveira Silva, representando o presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador Viana Santos, saudar o desembargador Paulo Dimas Mascaretti, presidente da Associação Paulista de Magistrados. Da mesma forma, saudar o Dr. José Luiz Souza de Moraes, procurador do Estado, representando aqui o Procurador-Geral do Estado. Saudar o meu querido colega Márcio Caiate, que preside de maneira brilhante preside o Conselho da Carteira de Previdência dos Advogados do IPESP. Este aluno da Uniban, Adalberto Coutinho, demais desembargadores, juízes, membros do Ministério Público, advogadas, advogados, autoridades civis, militares. E antes de dirigir a palavra ao grande homenageado da noite, meu querido colega Márcio Tomás Bastos, vendo aqui tantos amigos, tantos nomes importantes da advocacia e da advocacia criminal, eu vou pedir licença a todos para fazer 3 referências. Homenageando a advocacia na pessoa deste que foi, é e sempre será o nosso grande presidente da Ordem, Mário Sérgio Duarte Garcia. Receba as nossas homenagens, meu querido Mário Sérgio. Mas nós não podemos esquecer aqueles que não estão entre nós. E quero fazer uma referência especial, até pela presença do seu filho João Carlos aqui, da figura inesquecível desta grande liderança, Raimundo Pascoal Barbosa. Márcio, se nós parássemos por aqui, eu cometeria uma impropriedade, uma injustiça, porque você sabe muito bem que a cada ano o percentual de mulheres em nossa carreira vem aumentando. E, sem dúvida nenhuma, nós temos uma advogada que esta precisa sempre ser lembrada em nome das advogadas, que é a querida Zulaie Cobra Ribeiro.
A palavra é muito breve, a saudação é muito singela, mas ela, permitam-me, será dividida em duas partes. Primeiro a pessoal e depois a institucional. A pessoal é para revelar a todos que, da mesma forma que o Capês, quando estudante, Márcio presidente, eu também me encontrava na Faculdade de Direito da FMU. E, presidindo a comissão de formatura, deliberamos, entre todos os colegas, qual seria aquele que deveria trazer uma mensagem para nós que estávamos cheios de esperança, de expectativa sobre um futuro que ainda era incerto. E o nome escolhido, festivamente escolhido, foi o do então presidente da OAB de São Paulo, Márcio Tomás Bastos, quem eu já havia, por muitas vezes, ouvido nas palestras que frequentava, até porque todas gratuitas, então eu não perdia uma na OAB. Como estudante, você sabe a dificuldade que o estudante tem para dispor de alguns recursos. E o Márcio já era um ícone de todos nós estudantes, especialmente por aquele júri memorável onde enfrentou o Valdir, no caso Lindomar Castilho. Eu me lembro até hoje e tenho ainda, eu só não sei se vai funcionar, aliás, preciso cuidar disso porque eu gravei em fita cassete. E essa fita cassete tem alguns anos, eu já fiz uma limpeza nela, ela chegou até a pegar um pouquinho de mofo, mas eu salvei o áudio. E isto gravei durante a madrugada no radinho de pilha por conta de que tudo parou. Talvez o caso recente deste caso que foi levado a julgamento pelo Tribunal do Júri, o caso Lardoni, que empolgou aí a opinião pública e provocou curiosidade de tantos, talvez nós tenhamos algo semelhante, se não maior, levando em consideração aquele momento histórico. E tudo parou para ouvir Valdir e para ouvir Márcio Tomás Bastos. Me encantei e você encantou-nos, a todos os estudantes de Direito. E quando estive no seu escritório, em nome dos estudantes, para buscar aquela mensagem numa conversa muito rápida, você efetivamente me conquistou. E foi ali que talvez tenha nascido a vontade de servir a nossa OAB, de servir a nossa classe. E a partir de então, creia, Márcio, saí com o propósito de ser como você e de um dia chegar à presidência da OAB São Paulo, o que hoje ocupo com tanto orgulho. Tudo começou ali. Faço essa revelação pessoal, já lhe contei essa história, mas hoje faço publicamente, porque em muitos momentos eu lhe observava, verificava a sua forma de olhar, a sua forma de colocar as mãos para ouvir alguém, a sua forma de presidir a nossa OAB, a sua forma de falar, a sua forma de articular o pensamento. Palavras que eu guardo até hoje na memória, que eu ouvi naquela época, em 1982. Uma delas quando você se referia à beleza daquele que estava falando na ordem, você usou a expressão, este que fala usando este universo semântico maravilhoso da OAB. Desde 82 eu guardo isso e tanto mais que você nos propiciou, a mim e a tantos outros companheiros de minha geração. Por isso você se tornou modelo, por isso você se tornou o grande advogado criminal que todos nós homenageamos nesta noite. E aqui eu compareço não mais como aquele estudante de Direito, eu compareço aqui como presidente da OAB São Paulo, com muita felicidade por ter por 3 vezes sido escolhido pela nossa classe para conduzir os destinos da nossa OAB. E creia, Márcio, eu estou à frente da ordem, não só pelo orgulho de poder presidir a maior entidade da sociedade civil deste país, mas eu estou lá também para honrar a sua gestão, que foi gloriosa, de Mário Sérgio, que foi gloriosa, a de Raimundo Pascoal Barbosa, a de Bige, a de Pisa, a de Batóquio, a de Aprobato e tantos grandes nomes que lideraram a advocacia
com advogados operosos que, embora não tiveram, quem sabe, o seu nome nos píncaros da fama, eram advogados que estavam ali orbitando na OAB e construindo uma nova advocacia. E eu quero lembrar aqui a figura de alguém que me ensinou a advocacia criminal no seu dia a dia e nas aulas que tivemos na sua gestão, no curso de estágio profissional da OAB, que eu cursei. E saúdo aqui a memória do nosso querido Kleber de Menezes Doria, grande advogado criminal. Você não imagina, meu querido Márcio, no turbilhão de ideias e de pensamentos que me ocorrem aqui à cabeça e me enche o espírito e o coração de alegria. Eu poderia somente dizer a você obrigado, obrigado por tudo que você representou, representa e sempre representará para a nossa advocacia, especialmente a advocacia criminal. E mais uma vez aqui, de público, eu peço vênia para aproveitar a homenagem que lhe faço, em nome desses 300 mil advogados nesse estado de São Paulo que tenho orgulho de representar, para dizer a este povo, a esta gente, a nossa sociedade, que jamais podemos confundir a figura do advogado com a de seu cliente. Recentemente, o nosso colega que estava na tribuna da defesa foi alvo de manifestações e de uma reação de antagonismo àquele que nada mais fazia ali do que garantir um julgamento justo àqueles acusados. É esta nova concepção que precisa permear a mídia, que precisa dominar o senso comum da nossa sociedade, a se respeitar cada vez mais a figura indispensável daquele que muitas vezes só é lembrado, quando efetivamente ninguém mais está ao lado quando o indivíduo sofre uma acusação. Ah, quantos e quantos que já escreveram que ninguém senta no último degrau da escada com aquele acusado, senão o seu advogado. Quando os amigos lhe faltam, quando a família lhe dá as costas, o único que sobra é o seu advogado. É por isso que temos que exaltar esta profissão e, em especial, aqueles que servem de modelo máximo da nossa advocacia. E aí eu exalto Márcio Tomás Bastos. Com estas palavras, Márcio, do coração, eu venho aqui com um pedacinho daquele estudante de direito que tanto o admira. E venho aqui como presidente da ordem, trazendo um pedacinho dos corações deste povo todo que tanto o admira, para dizer a você que você foi, é e sempre será este grande líder da advocacia que nós respeitamos, que nós admiramos e que nós cultuamos. Aqui nesta Casa de Leis, a que cumprimento pela iniciativa mais uma vez, mas em todos os espaços onde a sua presença é um referencial da importância da advocacia. Você teve a sua incursão política e honrou a advocacia enquanto lá esteve. Tivemos momentos difíceis durante o período em que você esteve no Ministério, na nossa relação com a Polícia Federal, e você foi um interlocutor atento. Foi de sua iniciativa as portarias para tentar coibir alguns abusos que nós verificamos naquele momento. Mas, felizmente, este período ultrapassamos. E, mais uma vez, eu só poderia aqui encerrar esta manifestação repetindo o que sempre repito em tantos e tantos espaços, a dizer que todas as profissões são importantes. Todas elas o são, sem dúvida nenhuma, e nós sabemos que no convívio da sociedade dependemos de todas as profissões. Mas a nossa é a mais linda que existe. É esta profissão que nos transforma, Márcio, que transformou você, que transforma as pessoas que estão ao seu entorno e que faz com que, se juntos estivermos, unidos, sem nenhuma divisão, podemos transformar o mundo. John Lennon disse certa vez na sua canção Imagine, eu sou um sonhador, mas eu não estou sozinho. Eu queria aqui dizer que você é um sonhador, Márcio, mas você nunca esteve sozinho. Você teve os seus colegas do seu tempo e você
fez escola e tem hoje essa legião de advogados e de estudantes a lhe fazer companhia, dividindo os seus sonhos de justiça, de igualdade, de liberdade. Parabéns, Márcio. Viva a advocacia! Parabéns, Durso. Então, só para termos uma ideia das autoridades e amigos que vieram homenagear o Dr. Márcio Tomás Bastos, o governador José Serra, que se faz representar pelo secretário adjunto da Justiça e Defesa da Cidadania, também procurador de Justiça, Dr. Ricardo Dias Leme. O Procurador-Geral do Estado, Marcos Fábio de Oliveira nos deu, se faz representar pelo Dr. José Luiz de Souza Moraes, Procurador do Estado, seu chefe de gabinete. A Polícia Científica se faz representar pelo seu diretor, Dr. Carlos do Vale Fontinhas, representando o Instituto de Criminalística, que recentemente chegou a receber elogios internacionais. O Instituto de Criminalística e a prova pericial marcam uma das maiores conquistas do mundo civilizado, que é a transição das provas irracionais do direito germânico, as chamadas ordalhas, para as provas racionais e a persuasão motivada do juiz na consecução do seu raciocínio na aprovação da sentença. Parabéns ao Instituto de Criminalística e em especial ao Dr. Celso Perioli. O Superior Tribunal de Justiça se faz aqui representar com honrosa presença, muito honrosa presença de Sua Excelência, o senhor ministro, Dr. Benedito Gonçalves. O presidente do Tribunal de Justiça, Dr. Antônio Carlos Viana Santos, se faz aqui representar pelo desembargador Heraldo de Oliveira Silva, que aqui também se faz presente. Terá logo mais a palavra, e aqui, representando a Associação Paulista dos Magistrados, o seu presidente, o desembargador Paulo Dimas de Beles Mascaretti. Também aqui, do Tribunal de Justiça, o excelentíssimo senhor desembargador Carlos Teixeira Leite Filho, excelentíssimo senhor desembargador Paulo Dias de Moura Ribeiro, também diretor do curso de Direito da Universidade de Guarulhos. Sua Excelência Dr. Edgar Silveira Filho, eminente desembargador federal. A sempre deputada federal, quiçá senadora e grande advogada, principalmente tribuna do júri, Zulaê Cobra Ribeiro, que eu, como promotor do júri, não tive oportunidade de enfrentar, thanks God, graças a Deus. Também o nosso presidente, sempre presidente, talentosíssimo, com a sua paixão contagiante, Luiz Flávio Borges Durso. Dr. Márcio Caiate, presidente do Conselho da Carteira da Previdência dos Advogados, aqui presente. Dr. Marcos César Amador Alves, auditor do Tribunal de Justiça Desportiva, do TJD, e advogado. E, falando no esporte, temos aqui o Luciano Faccioli, da TV Record, grande repórter, que, enquanto repórter esportivo da nossa Rádio Jovem Pan, tanto me criticou, mas sempre com independência, com imparcialidade, com amor, com ternura. Querido Dalmo Pessoa, que eu aprendi a admirar, lá da nossa mesa redonda, também ilustre advogado, e que acompanhava também há muitos anos na mesa. O Sérgio Everton, hoje repórter da TV Assembleia, que apresentava o Globo Esporte. Onde está o Sérgio Everton? Eu me lembro, eu era criancinha e já via ele apresentando o Globo Esporte. Dr. Alexandre Curiati, representando o deputado Salim Curiati, 10 mandatos o deputado Salim Curiati. Simvaldo José Firmo, aqui representando o deputado José Cândido, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos. Dr. Hermínio Alberto Marques Porto Júnior, diretor adjunto da Universidade Paulista, da Unip, também nos honra. Dr. Américo Calandriello Júnior, vice-presidente da Fundação Uniban. Dr. Décio Lencioni Machado, conselheiro estadual da Educação e diretor do Instituto de Ciências, diretor do Instituto Jurídico da Uniban. E a nossa diretora do curso de Direito, Laura Di Figueiredo, também da Uniban. Grande advogado, ex-secretário da Segurança Pública,
ex-juiz do Tribunal Regional Eleitoral e tantos outros, Eduardo Augusto Muilaer Antunes, ex-presidente da OAB, como bem citou Luiz Flávio Borges Durso, Mário Sérgio Duarte Garcia, por quem nutro um carinho todo especial e uma relação que nos une. Meu saudoso irmão foi advogado no escritório Mário Sérgio Duarte Garcia, e de lá guardamos as melhores recordações. O senhor sabe do carinho, do afeto que tenho por sua pessoa. Manuel Alceu Afonso Ferreira, grande secretário da Justiça, um dos maiores advogados também do Brasil. Dr. Edgar Hermelindo Leite Neto, aqui presente, também nos honrando com sua prestigiosa presença. Também um grande administrativista, Luciano Cardoso, em Roma, um dos maiores especialistas em direito administrativo, aqui presente. Bruno Sanches Belo, representante do escritório Noronha Advogados. Dr. Lincoln Queiroz, representante do escritório Mesquita Barros. Nossa Polícia Civil, representando aqui o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, Dr. Francisco Norberto Rocha de Moraes. Dr. Paulo Rios, representando a assessoria da Polícia Civil, daqui da Assembleia. Adalberto Coutinho, que faremos uma homenagem bonita de superação, um exemplo de superação, aqui hoje. E a Donieda, não podia deixar, cadê a Donieda? 60 anos de Assembleia Legislativa ainda aqui. Numa das sessões solenes que nós realizamos, a Donieda rapidamente tentava se deslocar e fraturou o fêmur. E eu fui à enfermaria enquanto ela estava sendo transportada, e pela amizade que nós temos, o carinho que eu tenho por ela, ela viu que eu estava me perturbando. E ela pediu, por favor, tirem ele daqui com uma expressão de dor, porque vai atrapalhar a sua concentração para a sessão solene. Isso é que é paixão, é devoção, é amor pelo que faz. Com a palavra, o grande presidente da Associação Paulista dos Magistrados, desembargador e professor de Direito, Dr. Paulo de Dimas Beles Mascaretti, representando aqui uma associação pujante e todo o Poder Judiciário. Com a palavra, o grande Paulo Dimas de Beles Mascaretti. Boa noite a todos. Deputado Fernando Capês, em seu nome, cumprimento todos os presentes. Quero dizer que eu não estava preparado, mas aceitei o desafio de suceder aqui na tribuna o eminente presidente da Ordem, orador Luiz Flávio Borges Durso, porque o nosso homenageado é uma pessoa a quem a magistratura muito admira. Nós, juízes, temos aprendido demais com os eminentes advogados que nós temos no dia a dia encontrado e colocado as causas a julgamento. Eu sempre digo que o advogado é o primeiro juiz da causa. É em cima do trabalho sério e competente do advogado que a magistratura irá decidir os conflitos de interesse. Esse trabalho a gente tem acompanhado. Eu sou professor, como disse o deputado Fernando Capês, nas Faculdades Metropolitanas Unidas, e lá nós vemos a nossa juventude se preparando para uma carreira jurídica, e nós sempre colocamos que os nossos alunos devem se inspirar em pessoas competentes, em pessoas honradas, que não devem simplesmente se preocupar com uma vida de ganhar dinheiro, de sucesso fácil. Na verdade, tem que se preparar para uma vida digna, honrada, construir um nome honesto e construir um exemplo de trabalho. E quando nós estamos diante de um grande advogado, como o Dr. Márcio Tomás Bastos, outros tantos grandes advogados aqui presentes que foram mencionados pelo Luiz Flávio Borges Durso. Veja aqui o Dr. Mário Sérgio Duarte Garcia, Manuel Alceu Afonso Ferreira, outros tantos advogados que nós admiramos e aprendemos no dia a dia da magistratura, como agentes do direito, a respeitar e admirar. Então, vim aqui para dar a nossa palavra em nome da magistratura, de apreço, de admiração, de carinho, de respeito. Eu fui promotor de justiça de 79 a 83, tive oportunidade até de fazer alguns júris e me deparei com advogados simples, mas corretos, combativos, advogados com ideal, com fé, e é isso que marca a nossa existência.
Em outras oportunidades, depois já como magistrado, presidi júris, fui juiz criminal da infância, enfim, acabei atuando em todos os ramos do direito e sempre me deparei com advogados sérios, honestos, como é do feitio dos advogados que estão aqui no estado de São Paulo, filiados à nossa seção da OAB aqui em São Paulo. E posso dizer, eminente advogado Márcio Tomás Bastos, que de tudo que a gente pode dizer, de tudo que a gente pode apontar para essa juventude, para quem começa uma carreira jurídica, é de que vale a pena ter fé, vale a pena ter ideal, vale a pena ser honesto, vale a pena estudar e vale a pena trabalhar com dignidade. E vale a pena seguir exemplos como de Vossa Excelência e de todos os outros tantos advogados ilustres como nós temos aqui. Fica aqui a homenagem e a saudação da magistratura paulista à grande advocacia de São Paulo. Um grande abraço e que Deus continue abençoando os caminhos de todos. Muito obrigado. E agora, no último discurso, antes de darmos sequência à palavra ao homenageado, à entrega das homenagens, representando aqui o governador do estado de São Paulo e o titular da pasta, nosso querido, estimado secretário da Justiça, Luiz Antônio Guimarães Marrei, o doutor Ricardo Dias Leme, que é secretário adjunto da Justiça e Cidadania, e eminente procurador de justiça. A presença de Vossa Excelência representa aqui nesse momento a presença do governador do estado, que só não pôde vir, fez questão de avisar através do Dr. Marrei que se encontra em viagem. Excelentíssimo deputado Fernando Capês, em nome de quem eu me permito saudar todas as autoridades já declinadas pelo cerimonial. Minhas senhoras, meus senhores, em nome do governador José Serra, que eu represento nessa solenidade, eu gostaria de me associar à justa homenagem prestada aos profissionais da advocacia e ao tributo ao Dr. Márcio Tomás Bastos, por iniciativa do deputado Fernando Capês. Em boa hora, a Constituição de 1988 inseriu a advocacia entre as funções essenciais da Justiça, estabelecendo a indispensabilidade do advogado, a administração da Justiça e garantindo, nos termos da lei, a inviolabilidade de seus atos e manifestações no exercício da profissão. Todos nós sabemos que o exercício da advocacia com ampla liberdade é um dos marcos do Estado de Direito democrático. Não é por outra razão que as ditaduras não convivem nem com a liberdade de imprensa, nem com uma advocacia combativa e atuante. É preciso valorizar as garantias do advogado, porque, a exemplo da magistratura e do Ministério Público, essas garantias não constituem privilégio pessoal ou corporativo, mas alavancas indispensáveis ao bom desempenho do mandato conferido aos advogados por seus constituintes. E no exercício de sua profissão, o advogado merece respeito, mesmo quando defenda causas impopulares, porque o advogado não existe apenas para patrocinar causas que encontrem respaldo na opinião pública, as chamadas, entre aspas, causas justas. Isso porque o direito de defesa, indispensável no regime democrático, não se confunde com a visão maniqueísta da vida ou da história. Ao contrário, é na dialética da contradição que muitas vezes se chega à síntese criativa, distribuindo a cada um o que é seu, ou a punição ou a absolvição mais próxima possível do ideal de justiça. No mundo paradisíaco não haveria conflitos, e não havendo conflitos, não haveria necessidade de juízes, promotores e nem de advogados. Felizmente, a sociedade humana é mais complexa que a visão idílica, o que torna a presença dos advogados indispensável como um dos profissionais do direito responsáveis pela resolução dos conflitos.
E nessa perspectiva, é preciso que os advogados estejam sempre atualizados e buscando o aperfeiçoamento intelectual e profissional. Preocupa a banalização dos cursos de direito e seus reflexos na formação dos profissionais de direito. Preocupação esta, que também é da OAB, que vem tornando cada vez mais rigorosos os exames para admissão em seus quadros, como forma de evitar que, ao invés de auxiliar a resolução dos conflitos, o advogado os agrave. De outro lado, é sabido que a advocacia contenciosa é a que carrega uma carga maior, vamos dizer assim, de glamour aos que a ela se dedicam. Mas a advocacia não se resume ao contencioso. Muitas vezes, a orientação jurídica correta evita a lide. Por quê? É preciso salientar que a existência do processo não é indispensável para a distribuição da justiça, mas a presença do advogado certamente é. A advocacia paulista e brasileira tem sabido dignificar a profissão. Dela surgiram grandes vultos para as atividades profissionais, assim como para a vida pública. E um desses vultos é o nosso homenageado de hoje, Márcio Tomás Bastos. Tomo aqui a liberdade de fazer um registro pessoal. Conheci Márcio Tomás Bastos nos já longínquos anos 80, quando nos cruzávamos nos elevadores e nos corredores da antiga Procuradoria de Assistência Judiciária, no velho prédio da Avenida Liberdade, número 32. Naqueles anos, eu iniciava na Procuradoria de Estado, e Márcio, permita-me chamá-lo assim, dedicava-se a fazer alguns júris pela assistência judiciária. Posteriormente, ele veio a ser presidente da subseção de São Paulo da OAB, do Conselho Federal da OAB, ministro da Justiça. E apesar do reconhecimento profissional e de ter ocupado um dos mais altos cargos da República, Márcio manteve sua simplicidade, gentileza, humildade e a sua enorme simpatia. Nunca, mas nunca foi contaminado pela soberba, mantendo-se sempre acessível e cortês com todos aqueles que com ele tiveram alguma convivência, ainda que singela, o que é uma característica dos homens privilegiados pela inteligência. Sem qualquer exagero, está hoje ele incorporado aos grandes ícones da advocacia criminal, como Marrei Júnior, Noé Azevedo, Raimundo Pascoal Barbosa, Dante Delmanto e Valdir Troncoso Pérez, para citar apenas alguns que se destacaram em São Paulo. Também na vida pública, Márcio deu sua contribuição inestimável com sua capacidade de diálogo com os mais diversos atores do mundo jurídico e político, que certamente auxiliou a dissipar tensões, a fomentar a liberdade de imprensa, a reforma do judiciário, o aperfeiçoamento da Polícia Federal e inúmeras outras obras quando ele esteve à frente do Ministério da Justiça. Não são muitos aqueles que, já consagrados nas suas atividades profissionais, ingressam na vida pública com todos os riscos, que não são poucos, aliás, que ela acarreta. Márcio Tomás Bastos enfrentou com sucesso esse desafio e tenho certeza que continuará a dignificar a advocacia paulista e brasileira com sua inteligência, com a sua perspicácia e com seu alto espírito público. Muito obrigado. Na sequência, nós faremos uma singela homenagem a um jovem bacharel em Direito. Nós estamos aqui colocando lado a lado um nome já consagrado. Um nome consagrado na advocacia, ministro da Justiça, que, como bem colocou o Dr. Ricardo Dias Leme, aperfeiçoou, aparelhou e transformou a Polícia Federal no órgão eficiente e combativo que é hoje,
que estabeleceu mecanismos de aperfeiçoamento do Poder Judiciário e que deu pleno equilíbrio ao governo presidencial do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E, nesse mesmo ato, nós vamos homenagear um jovem que é um exemplo de superação. Eu me refiro ao bacharel Adalberto Coutinho. Eu fui patrono de uma turma da Universidade Bandeirantes de São Paulo. E foi uma cerimônia de formatura muito bonita. Já vi ali na própria cerimônia, era cerimônia festiva, vários alunos já aprovados no exame da ordem, felizes, começando a sua carreira, começando a sua vida. E o Adalberto Coutinho, um aluno que se beneficiou do ProUni e, a duras penas, conseguiu graduar-se em Direito. Ele, morador de uma comunidade menos aquinhoada, morava numa favela, foi catador de papel na rua, profissão que exerceu para garantir a própria subsistência, mas jamais desistiu de sonhar, de ter esperança, de ter fé e de acreditar. E ele jamais desistiu porque o seu sonho sempre foi ser advogado. Como disse o presidente Durso, não há profissão mais bela que essa. E nós estamos aqui, então, pedir para que venham os diretores do curso da Uniban, doutora Laura Di Figueiredo, doutor Décio Lencioni Machado, trazer aqui a nossa presença o aluno Adalberto Coutinho. E eu acho que nada mais justo que ele receba nada mais justo que o grande Márcio Tomás Bastos, que jamais perdeu dentre todos os atributos a virtude da humildade, faça essa entrega num dos momentos mais emocionantes desta sessão solene. Pergunta onde está o doutor Américo Calandriello, vice-presidente da Uniban. Está por aqui? Estamos vendo. Muito bem, nós chamaremos à frente também. Vamos dar sequência, então. Parabéns, querido Adalberto. Agora, nós vamos fazer a entrega da placa ao grande homenageado da noite. Uma placa com os seguintes dizeres: a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em sessão solene, presta esta homenagem ao advogado e ex-ministro da Justiça, Dr. Márcio Tomás Bastos, em reconhecimento ao seu trabalho em prol do direito, da justiça e da defesa dos direitos humanos. Fervoroso defensor das garantias fundamentais do cidadão, atuou de modo exemplar e contundente na defesa de seus ideais perante a tribuna do júri e em momentos importantes da vida política nacional, contribuindo
para o fortalecimento das instituições deste país, o que o eleva ao posto de um dos grandes baluartes na defesa do Estado democrático de direito. Representando a Assembleia Legislativa, Fernando Capês, deputado estadual, 29 de março de 2010. Pediria que fosse trazida também aqui Dona Leonor, sua sempre leal companheira em todos os momentos, para que fosse feita a entrega acompanhado da grande Dona Leonor, sua eterna namorada. Agora eu peço ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Dr. Luiz Flávio Borges Durso, que juntamente com o presidente desta sessão, façamos a condução do nosso homenageado à tribuna, que por todo direito é dele, para as suas palavras. Eu devia ter trazido um discurso escrito, porque realmente estou emocionado. Excelentíssimo deputado Fernando Capês, que para nossa honra preside essa sessão, demais integrantes dessa egrégia mesa, meus amigos, minhas amigas, minhas senhoras, meus senhores, eu vejo tanta gente aqui que eu conheço, com quem eu tive experiências, lutei lutas, travei batalhas, enfrentei dificuldades, vivi momentos de felicidade, que eu gostaria de saudar a todos com um grande abraço. Um abraço de agradecimento desta tribuna, que eu me lembro foi ocupada há mais de 60 anos por 2 mandatos de deputado estadual, ainda no velho Palácio 9 de Julho, lá do Parque Dom Pedro. Foi ocupada pelo meu pai, José Diogo Bastos. Agradeço esta homenagem, que eu sei que não é para mim, é para a advocacia e é para a defesa. O nosso presidente Durso lembrou com pesar
das dificuldades que temos enfrentado no exercício da profissão. E ainda recentemente, um colega nosso, que foi de tal maneira confundido com os seus clientes, que tentaram agredi-lo na porta do tribunal do júri. Numa situação parecida com essa, na França, cujo Barrault sempre nos inspirou nas atitudes, nas posições, nos nomes. Quando Lachaud, o grande advogado, que defendia alguém acusado de um grande e de um repugnante crime, e a opinião pública se voltava contra o seu cliente, e se atirou contra ele que estava junto do cliente. E ele levantou a mão e disse: eu não me chamo Lachaud, eu me chamo a defesa. Reunidos aqui hoje, nós estamos fazendo um hino à defesa e um hino à advocacia. Uma celebração da advocacia e do direito de defesa. Temos um instituto, o presidente Durso sabe bem disso. Temos um instituto que tem exercido um papel extremamente importante nisso e vai crescer nesse papel, que é o Instituto de Defesa do Direito de Defesa, a cuja presidenta, Flávia Raal, eu apresento a minha saudação com a certeza de que os rumos desse instituto hão de mostrar a sua importância, porque eles se balizam pela importância do direito de defesa. Estamos aqui hoje, então, para comemorar essa homenagem que o eminente deputado Fernando Capês, amigo, companheiro, irmão de armas, resolveu, em boa hora, fazer à advocacia brasileira e à advocacia paulista. Eu sei que eu não mereço, a não ser pelo tempo passado, representar os advogados de São Paulo. Eu sei que eu estou aqui apenas na condição simbólica, porque era preciso alguém que representasse a importância da advocacia, a dificuldade da advocacia, a necessidade de que os advogados façam jus ao mandamento constitucional que diz que nós somos indispensáveis à administração da justiça. E num momento em que se travam lutas apaixonadas, num momento em que muitas vezes o furor punitivo, muitas vezes o aparelho do Estado se atira contra os acusados. É nesse momento que precisa estar presente ao lado dele, como diz a etimologia da palavra, o advogado, contra tudo e contra todos. A nossa profissão, efetivamente, é uma profissão difícil, espinhosa, trabalhosa, inçada de problemas e de momentos difíceis. Mas, nesse mundo cada vez mais cheio de computadores, em que a liberdade se esquadrinha e se torna mais e mais difícil, talvez seja a advocacia e a advocacia criminal a última profissão que se torna uma clareira de liberdade no meio disso tudo. Porque nós trabalhamos na advocacia, mas a advocacia também trabalha em nós. E encontrando frequentemente um homem ou uma mulher no limite da condição humana. Como diz Rubem Fonseca, há 3 profissões em que se encontra o homem ou a mulher no seu limite. O padre, diante do pecado mortal. O médico, diante da doença e da morte. E o advogado, diante da acusação de crime que pode tolher e arrancar a liberdade de um cidadão. E isso é que nos ajuda a amadurecer, porque na medida em que vamos conhecendo a condição humana,
de perto, no seu limite, deslizada para aquele momento de desespero. É ali que nós vamos aprendendo a nos conhecer também, a ver que também nós somos uma tensão dialética entre o bem e o mal, que não existe a verdade absoluta e nem a mentira absoluta, e nem a verdade existe em toda parte, e nem a mentira existe em toda parte. É esse amadurecimento que a advocacia nos dá a nós todos. É por isso que eu aceito ser o representante transitório por uma sessão solene da Assembleia Legislativa da Advocacia de São Paulo, da Advocacia Criminal de São Paulo, dessa profissão ligada fortemente ao regime democrático. Advocacia e democracia são gêmeos que se dirigem para o mesmo destino. Quando nós começamos a advogar, sabemos que não temos a última palavra. Depois da petição inicial vem a contestação no cível. Depois da denúncia vem a defesa. Isso vai depois para a sentença do juiz. Isso vai depois para o tribunal. E chega muitas vezes ao Supremo Tribunal Federal, que, como dizia Rui Barbosa, tem o duvidoso privilégio de errar por último. E a democracia, então, se parece com a advocacia até na proporção em que se pode dizer que nós não temos a ideologia do ditador, que nós não temos o discurso do terrorista, mas que nós temos a linguagem da paciência, do respeito pela opinião do outro, da vontade de trabalhar sabendo que não somos o dono da verdade, que temos que esperar e que temos que ter paciência. É por isso que os dois conceitos se parecem tanto. Assim, nós não encontramos grandes organizações de advogados e nem grandes advogados pessoalmente nos regimes ditatoriais. Nós vamos encontrá-los, sim, nos regimes democráticos, com habeas corpus, com a plenitude do direito de defesa, com a possibilidade de se trabalhar e de se defender. Por isso, eu quero agradecer a todos, ao Fernando Capês especialmente, aos oradores que me honraram com a sua palavra, a essa placa maravilhosa, a essas amigas e amigos que vieram aqui celebrar a advocacia e lhes dizer que continuamos juntos. Eu estou na profissão há 54 anos. Eu estou na profissão, Mário Sérgio está há mais tempo que eu, mas estamos juntos. Estamos comemorando, às vezes, com algum derramamento, às vezes gostando demais de grandes palavras, mas sempre trabalhando na direção da dignidade, da liberdade, da honra, do crescimento da cidadania na direção de um país melhor, de um país mais bonito, de um país mais justo. Muito obrigado. Também está presente a doutora Tereza Cristina Della Mônica, procuradora do Estado, representando a Comissão da Mulher Advogada. Agora, já encaminhando para o encerramento, nós vamos brindar
o nosso homenageado, o advogado, eu sei que o senhor prefere assim ser chamado, Márcio Tomás Bastos, com uma apresentação da Orquestra Experimental Pramorato, que foi formada a partir do trabalho de moradores de Francisco Morato, reunindo jovens para, através da música e da cultura, promover o seu desenvolvimento. Realizam inúmeros concertos gratuitos em escolas públicas, praças, estação de trem e feira livre. Maestro Adriano Adelino Aragão e Valéria Maria Ortiz Gimene, que é vice-presidente da organização. A cerimônia hoje é uma das mais emocionantes que nós já tivemos a honra de presidir nesse mandato. Vamos nos emocionar um pouco mais com o trabalho de apresentação da vossa orquestra.
Muito bem. Agradecemos a Orquestra Experimental Promorato, especial Maestro Aragão. Orquestra, agradecendo inclusive ao Dr. Misael Antônio de Souza, que nos proporcionou a vinda desta orquestra. Muito obrigado, Dr. Misael, mais uma vez. Caminhando agora para o último ato, nós vamos fazer uma homenagem a, podemos chamá-la assim, a essa primeira-dama da advocacia, Dona Leonor, e chamei aqui dois ícones da advocacia criminal e civil, o nosso homenageado e o Dr. Mário Sérgio Duarte Garcia, para procedermos a esta simbólica entrega. Perdoe-nos fazer uma foto que precisamos registrar. Muito bem. Nosso fotógrafo Salani, conhecido como maníaco da máquina fotográfica. Não para quando começa. Muito bem. Para encerrar, nós vamos ler a assessoria. Minha assessoria havia separado um texto retirado da obra nada mais nada menos do que Rui Barbosa, cujo título é O Dever do Advogado. E é um trecho de uma carta escrita por Rui Barbosa ao grande Evaristo de Moraes, os maiores advogados do Brasil de todos os tempos. Fez inclusive a defesa do jovem Dilermando, no rumoroso caso em que foi vítima Euclides da Cunha, num crime passional, e acabou absolvido por legítima defesa. Eu deixei em alguns trechinhos, porque eles tinham separado 20 páginas para o final, e eu reduzi para 5 parágrafos. Não foi fácil selecionar. Querido Dr. Jaber, que durante tanto tempo foi o superintendente com competência ímpar da nossa Polícia Federal, que tanto nos honra com a sua presença, com o seu trabalho, e cujo sobrinho, Dr. Ricardo, tem feito um grande trabalho também na nossa Polícia Federal. Parabéns ao senhor, ao Dr. Leandro, a todos os policiais federais. Abre aspas, Rui Barbosa para Evaristo de Moraes. A ordem legal se manifesta necessariamente por duas exigências: a acusação e a defesa, das quais a segunda, a defesa, por mais execrando que seja o delito, não é menos especial a satisfação da moralidade pública do que a primeira. A defesa não quer o panegírico da culpa ou do culpado. Sua função consiste em ser ao lado do acusado, inocente ou criminoso, a voz dos seus direitos legais. Ninguém, por mais bárbaros que sejam os seus atos, decai do abrigo da legalidade. Todos se acham sob a proteção das leis, que para os acusados assenta na faculdade absoluta de combaterem a acusação, articularem a defesa e exigirem a fidelidade à ordem processual. Esta incumbência, a tradição jurídica das mais antigas civilizações, a reservou sempre ao ministério do advogado. A este, pois, revela honrá-lo, não só arrebatando à perseguição os inocentes, mas também reivindicando no julgamento dos criminosos a lealdade às garantias legais, a equidade, a imparcialidade, a humanidade.
O acusado reveste aos olhos do clamor popular a condição de monstro sem traço de procedência humana. A seu favor não se admite uma palavra. Contra ele tudo se alega. Ecoará em aplausos. Desde então começa a justiça a correr perigo. E com ele surge para o sacerdócio do advogado a fase melindrosa, cujas dificuldades poucos ousam arrostar. Eis porque, seja quem for o acusado, e por mais horrenda que seja a acusação, o patrocínio do advogado, assim entendido e exercido, terá foros de meritório e se recomendará como útil à sociedade. Finalmente, por mais atrozes que sejam as circunstâncias contra um réu, ao advogado sempre incumbe o dever de atentar porque o seu cliente não seja condenado, senão de acordo com as regras e formas cuja observância a sabedoria legislativa estabeleceu como tutelares da liberdade e segurança individual. Fecha aspas, Rui Barbosa, texto selecionado pela professora Maria Estela Prado Garcia, com quem tenho a honra de dividir a autoria do livro Código Penal Comentado. Como que, repetindo, poucos anos mais tarde, essa carta foi escrita em 1911, o promotor das Américas, César Salgado, ao elaborar o decálogo do promotor de justiça, nos fez destacar aqui 2 mandamentos. Ama a Deus acima de tudo e vê no homem, mesmo desfigurado pelo crime, uma criatura à imagem e semelhança do Criador. Sê nobre, não convertas a desgraça alheia em pedestal para teus êxitos e cartaz para a tua vaidade. Que a abençoada profissão da advocacia, expressada aqui pelo nosso homenageado Márcio Tomás Bastos, possa seguir sempre à frente na defesa dos ideais do Estado democrático de direito. Esgotado o objeto da presente sessão, a presidência agradece a todas as autoridades. Agradeço a minha equipe de assessores que, com trabalho valoroso, tornou possível chegarmos a esta sessão em pleno êxito. Aos funcionários do serviço de som, da taquigrafia, silenciosos que pouco aparecem e são imprescindíveis para esse sucesso. Do serviço de atas, do cerimonial, Dona Vitória, Dona Ieda, todas essas moças e rapazes maravilhosos. Da Secretaria-Geral Parlamentar, da Imprensa, da TV Legislativa, das Assessorias Policiais Civil e Militar, bem como agradecemos a todos. Estão aqui todos aí, vários estudantes da Uniban, futuros advogados, a quem desejamos muita sorte, toda a proteção, que siga uma carreira também abençoada. E a todos que colaboraram para o êxito dessa solenidade. Convidamos agora a todos para que apreciem um saboroso coquetel, aqui ao lado, no Salão Valdemar Lopes Ferraz. Terminada a solenidade, está encerrada a sessão. Boa noite a todos.